Muito bem, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Sou o pastor Antônio Ribeiro e retrato aqui no meu canal sobre batalhas espirituais, sobre guerras espirituais, sobre as coisas de Deus. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, já deixa o seu like para que esse vídeo possa alcançar muito mais pessoas. E se tem uma coisa que eu quero te pedir hoje nesse vídeo, é que você fique até o final, para você entender aquilo que Deus quer falar com você através deste vídeo. E eu quero que você faça isso, por quê? Porque nós estamos começando um canal, esse canal é um canal muito novo, e eu quero que esse canal chegue a mais pessoas. O assunto de hoje nesse vídeo é como ter constância em buscar a Deus, em se envolver com Deus. Por quê? Porque infelizmente existem pessoas que elas até começam bem, começa buscando, começa jejuando, sabe, faz diversos propósitos, mas ao passar do tempo, o tempo tem sido inimigo da pessoa. Ao invés do tempo ser um amigo da pessoa, o tempo tem sido inimigo da pessoa. Por quê? Porque às vezes as pessoas que começam muito bem, durante uma semana a pessoa está orando, está buscando, está fazendo jejum, e depois a pessoa começa a se enfraquecer, começa a ficar triste, começa a ficar desanimado, sabe? Começa a ficar, como diz aqui, né? Cabisbaixo. E aí a pessoa, ela começa a ficar igual o mercado financeiro. Já viu a bolsa de valores? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Ou seja, a pessoa não tem constância. A pessoa hoje está orando muito, amanhã já não ora mais nada. Hoje está orando 10 minutos, 20 minutos, amanhã só está orando 5 segundos, 30 segundos. Ou seja, a pessoa não tem mais uma constância. Como resolver isso? Talvez você pergunte, pastor, tá bom, mas como eu resolvo isso? Como que eu resolvo? Porque eu já não aguento mais. Eu também era assim. Uma semana eu estava orando muito, fazendo propósito de oração e clamando, a outra semana eu já estava mais esmorecido, mais abatido, mais triste. Como que eu resolvo isso? Uma coisa, um remédio, vou te falar um remédio, sabe quando você está ali se tratando com alguma coisa, por exemplo, você está se tratando às vezes de uma dor ou de uma coisa, o que você faz? Você toma um remédio um dia e você para? Não. Você toma um remédio um dia e você continua tomando, ou seja, é um tratamento. E o remédio que eu quero falar para você hoje é remédio chamado jejum. Quando você jejua, não uma semana e na outra paz só jejua daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses. Mas quando você tem constância, pelo menos uma vez por semana. No início vai ser muito difícil, no início vai ser muito complicado, mas quando você, jejum uma semana, por exemplo, uma vez por semana, no domingo, vou dar um exemplo, eu estou fazendo esse vídeo e hoje é um domingo, você faz um jejum, por exemplo, uma vez, no domingo, aí no outro domingo você faz novamente, e assim constantemente, porque isso vai se tornando um remédio. Você vai ver que a partir de então, a sua vida vai começar a mudar, você vai começar a ter mais vontade de orar, você vai ter mais vontade de buscar a Deus. Vou te dar um exemplo, quando normalmente eu estou em propósito, eu, por exemplo, oro ali entre 2, 3 horas, uma 3 horas, aí você fala assim, mas isso é possível? Isso é possível, eu sei do que eu estou falando. Antes eu não conseguia orar nem 5 minutos, hoje às vezes eu oro 1 hora, 2, já cheguei a orar 3 horas. Por quê? Porque a partir do momento que eu comecei a priorizar o jejum, toda semana eu tenho feito jejum, isso tem me dado uma força, isso tem me mostrado alguns erros que antes eu não tinha percebido. O jejum, eu posso dizer que mudou a minha vida por completo. Esse remédio espiritual tem me ajudado a ter constância. Eu consigo hoje orar diversas horas, às vezes sem nem perceber a hora, eu estou ali orando. Todos os dias eu tenho orado, eu tenho buscado a presença de Deus. Por quê? Porque esse remédio chamado jejum me ajudou. Então é por isso que se você chegou a esse vídeo, não é à toa, é porque Deus tem falado para você, Deus tem te chamado, jejua constantemente. O jejum constante, ele vai te ajudar,
Ele vai transformar a sua vida assim como me transformou. Eu era uma pessoa que uma hora orava muito, outra hora não orava nada. Uma semana buscava muito, outra semana não buscava absolutamente nada. E Deus me mostrou esse remédio chamado jejum. E a partir de então, eu estava uma vez, vou contar meu testemunho, eu estava uma vez orando pela madrugada na igreja. E eu orei, sabe, praticamente quase a madrugada toda na igreja, orando em hora, eu orava, acordava, orava, buscava a Deus. E a partir desse momento eu senti uma força muito grande. Sabe, um combustível, se tornou um combustível, aquele dia de oração se tornou um combustível. E aí eu comecei, fiz uma semana de jejum, fiz outra semana de jejum, e aí eu comecei a jejuar constantemente. Isso me ajudou. Deus mostrou coisas Deus mostrou erros que eu comecei a me consertar, que mesmo sendo pastor, eu comecei a me consertar, comecei a vigiar mais, e isso foi se tornando um remédio. E hoje, graças a Deus, eu não passo uma semana que eu não faço pelo menos um dia de jejum. Isso quando eu não tiro uma semana para fazer 3 dias de jejum em uma semana só, porque eu vi que o jejum me ajudou muito. O jejum se tornou um remédio. Então hoje eu estou aqui para falar para você: começa a usar este remédio que é gratuito, que os céus hoje têm te mostrado através desse vídeo, que é o jejum. E não é só um jejum, sabe, um jejum vazio, porque tem pessoas que começam o jejum 8 horas da manhã e ela termina meio-dia. E aí, o que acontece? Ela não faz nada, não ora durante esse tempo, não busca, não lê a Bíblia durante esse tempo, não faz nada. Ou seja, aquele jejum foi um jejum em vão. Quando você se levantar em jejum, em jejum, você tem que orar, você tem que fazer as suas orações, você tem que buscar, você tem que se entregar para Deus. Deixa o telefone um pouco de lado, deixa as conversas que não tem nada a ver, que te acrescentem nada, um pouco de lado, porque através disso você vai estar se envolvendo com as coisas de Deus, você vai estar fazendo aquele jejum ser válido. Porque tem jejum inválido, tem jejum que a pessoa começa o jejum, mas fica o tempo todo falando coisas que não edificam, fica o tempo todo falando coisas que não vai edificar em nada, que não vai surgir nada no mundo espiritual, não vai ajudar nada no mundo espiritual, ou seja, só vai atrapalhar, conversas em vão. Então o que eu estou aqui para dizer para você hoje? Aprenda a fazer um jejum válido, um jejum que contém oração, um jejum que contém separação. E esse vai ser um remédio poderoso para te fazer ter constância com as coisas de Deus, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo de alguma forma ajudou você, por favor, não se esqueça, comente aqui o que você achou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, para que quando eu colocar um vídeo novo neste canal, você possa receber esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de interagir com o nosso vídeo de alguma forma. Deus abençoe, em nome de Jesus.